Boa tarde a todos. Hoje estamos dando continuidade na nossa jornada. A gente vai conversar hoje com a Dielen Albânio e a Luiziana Filipim. A Dielen, ela é fonoaudióloga pela UFSM e ela é mestranda em gerontologia pela UFSM. A Luiziana, ela é terapeuta ocupacional no USM, ela tem especialização em reabilitação físico-motora pela UFSM, preceptora do Núcleo de Terapia Ocupacional no Programa de Residência Multiprofissional integrada em Gestão e Atenção Hospitalar no Sistema Público de Saúde, na área de hemato-oncologia da UFSM. Supervisor de campo de estágio de terapia ocupacional no USM e membro da equipe de cuidados paliativos do USM. Então, hoje a gente vai conversar com elas duas sobre incapacidade comunicativa. Gostaria de lembrar que os certificados, para você ter acesso ao certificado da segunda jornada, você tem que ter participado de 5 aulas no mínimo, e em cada aula a gente está lançando esse link de presença, aí vocês só completam o link e já está feita a presença de vocês do dia, tá? Então, boa aula a todos, podem ir mandando as dúvidas no chat, que elas vão ser respondidas ao vivo no final da aula. Muito obrigada. Oi, tudo bem? Meu nome é Diene, eu sou fonoaudióloga e eu vou conversar um pouquinho com você sobre incapacidade comunicativa na abordagem do fonoaudiólogo. Então, para quem estuda geriatria e gerontologia já está cansado de ver e de saber gráficos sobre o crescimento populacional. A realidade é que o envelhecimento populacional ele é uma realidade nossa, do nosso país e de todo o mundo, e esse crescimento acentuado ele traz consigo impactos tanto socioeconômicos quanto políticos. Esse cenário ele aponta a necessidade de uma preparação tanto técnica científica para a gente conseguir atender às necessidades geradas por esse envelhecimento populacional, buscando sempre ampliar políticas públicas com foco na promoção, na prevenção, principalmente na educação e saúde, que a gente consiga identificar esses agravos, esses fatores de risco envolvidos na perda dessa capacidade funcional do idoso e buscar sempre assegurar para ele uma atenção integral, tanto para a manutenção da independência, da autonomia, quanto da qualidade de vida desse idoso. Tá, mas o que é essa perda de capacidade funcional, Jenny? É toda a dificuldade ou necessidade que esse indivíduo, que esse idoso, ele precisa para executar as tarefas do seu dia a dia, as tarefas rotineiras dele. A perda de capacidade é sempre multidimensional e engloba fatores intrínsecos, e ela sempre vai gerar um prejuízo na autonomia, como a gente vai ver nas síndromes geriátricas. Durante toda essa semana foi falado sobre síndromes geriátricas, sobre os 7 Is, como cada profissão estuda, como cada profissão aborda, e a gente já sabe que as síndromes geriátricas elas são condições multifatoriais que não se enquadram como categoria de doença, mas sim elas tardeiam um efeito cumulativo que vão contribuir para o declínio dessa capacidade funcional. Então, a fonoaudiologia. Como é que a fonoaudiologia atua? Ela assume um papel significativo para atender essa demanda toda, porque esse envelhecimento vem vindo, esse aumento de envelhecimento na população vem vindo, e a fonoaudiologia ela assume esse papel significativo para atender a demanda gerada por todo esse envelhecimento populacional, devido a todos os distúrbios limitantes. Então, dentro da fono, a gente fala muito, é muito comum a gente utilizar o prefixo da presbe. Então, a gente utiliza a presbifonia para a voz, para a gente afirmar que está tendo uma deterioração dessa voz. A presbiacusia quando é na audição e a presbifagia quando é na deglutição. Diferente da disfagia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o distúrbio de deglutição. A presbifagia é a deterioração. Eu não tô com dificuldade para me alimentar, mas eu tenho uma característica já própria do envelhecimento para essa alimentação. Tá, mas então, qual que é o trabalho da fonoaudiologia diante da síndrome geriátrica da incapacidade comunicativa? Vou falar um pouquinho sobre cada uma das áreas. Vou falar um pouquinho sobre voz, lá da presbifonia. Então, os distúrbios ou as doenças vocais que podem acontecer são inúmeras. As características delas, elas são semelhantes. Com o envelhecimento, a gente vai tendo uma modificação muscular desse paciente,
que afeta o sistema respiratório, provoca tensão e flacidez muscular e gera alteração vocal. Isso tudo faz com que o paciente, o idoso, ele não consiga ter a voz natural dele, ele não consiga falar de uma forma natural. Como que eu percebo isso? De algumas formas. A gente começa a notar, rigidez nas articulações envolvendo a face e a boca. Ele começa a ter uma dificuldade para fazer o movimento ou simplesmente ele fala que cansa para falar e aí ele não quer mais falar. Tremor na voz, a gente sente muito aquela oscilação ou a gente vê realmente que o paciente está tremendo a voz ou está ficando com a voz rouca ou está ficando com a voz soprosa. Ele começa a falar e ele perde essa voz lá no final. A variação do tom, da altura e do timbre ao falar é daquele jeito. Eu comecei a falar, aí eu comecei a perder, e eu vou falando bem devagarinho, ou aquela pessoa que vocês conheceram falando num determinado tom e que perceberam que aquele tom foi se deteriorando. Alguns distúrbios e doenças vocais da idade, elas são agravadas principalmente por má higiene vocal. Paciente fumante, que fumou a vida toda, que gritava, que trabalhava num ambiente ruidoso e que precisava gritar para conseguir ser entendido, isso tudo interfere muito. E como que a fono ela trabalha? Para reabilitar esse idoso, a gente tem um objetivo em comum, que é aumentar a ressonância e a audibilidade desse idoso. Porque se o idoso ele chega para a gente nunca isolado, com um caso só. O idoso que chega para a gente com alguma alteração vocal, normalmente tem perda auditiva. E aí a gente engloba esse paciente. Como que um paciente com perda auditiva e deterioração vocal vai se compreender, vai compreender os outros? Então, ele começa a gritar para as outras pessoas também entender ele. Os exercícios que a gente trabalha, eles são basicamente de coordenação motora da boca. Eu vou trabalhar os músculos dessa boca desse idoso, da laringe, vou subir, vou descer, vou fazer fonação com ele, para a gente fazer a calibração sensorial para aumentar a velocidade dessa fala, porque ele começa a falar mais lentificado, a altura e a força da projeção dessa voz, porque o paciente idoso ele tende a perder força, e tendendo-se a perder força é perder voz. A gente sempre vai trabalhar força na voz do idoso. Então, deglutição e distúrbios de deglutição. Também é outro fator importante que a fonoaudiologia trabalha. Como eu falei para vocês, disfagia é diferente de presbifagia. A presbifagia é aquela alteração que eu tenho no idoso que ele mesmo modifica a alimentação. Eu já não como mais. Quantas pessoas idosas que vocês conhecem que não comem carne porque pesa no estômago, porque é difícil, por conta principalmente de prótese mal adaptada. E a disfagia é o distúrbio ou a dificuldade de se alimentar por via oral, ou seja, eu já não consigo comer determinado alimento. E não é por vontade minha, e sim porque realmente eu tenho uma dificuldade. Tá. Mas o que alimentação tem a ver com a comunicação, Jelly? Tipo, tu tá me falando sobre incapacidade comunicativa e tu vem me falar sobre deglutição? Não entendi. A mesma boca que a gente come é a mesma boca que a gente fala. Então, se eu parei de usar um pouquinho dos músculos dessa boca, como é que ela vai ficar? Eu parei de comer, seja por diversos motivos, porque eu tive modificação de dieta pela fono, porque eu introduzi sonda, porque eu só modifiquei porque eu não gosto mais de comer determinado alimento, porque eu perdi meus dentes e eu já não consigo mais comer algumas coisas que eu comia antes, e a minha musculatura ela vai fraquejando. Ela já iria fraquejar por conta da idade, ela vai se deteriorar um pouquinho mais porque eu não estou utilizando. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que faz a ligação primordial da nossa alimentação com a boca, inclusive eu coloquei ali, que em 2016 a Sociedade Europeia de Transtornos da Deglutição, junto com a Sociedade de Medicina Geriátrica, ela indicou a disfagia, que é o distúrbio de deglutição, como uma das síndromes geriátricas, por conta do impacto na qualidade de vida desse idoso. E é o que eu vou falar agora. Quando a gente
pensa em se reunir com a família ou se reunir com os amigos, a gente já começa com uma frasezinha, algo eu tenho a comemorar. Comemorar. Quando esse idoso ele passa a não comer mais com a família, ou a não poder mais a comer, normalmente são duas queixas familiares. Primeiro, porque o idoso ele pode estar com uma forma alternativa de alimentação e isso ele não está mais, ele está inerente àquilo. Normalmente o cuidador faz a oferta do alimento no quarto mesmo, ou faz antes ou após a refeição da família. Ou porque a família não quer mais se alimentar com aquele idoso por conta de que ele derruba o alimento, eu tenho tremor para levar até a boca, eu já não consigo, ou porque alguém tem que ofertar o alimento para ele. Isso tudo faz com que o idoso ele se isole, que ele já não queira mais ficar junto. E a gente tem uma ideia de que a alimentação ela é primordial para a gente sobreviver, como fisiologicamente, mas socialmente, a alimentação é o que une todo mundo. Então, se eu não tô junto, se ninguém conversa comigo, ou se ninguém me traz para esse momento de familiar ou de amizade, eu não vejo mais sentido em me alimentar ou de sentar junto com as pessoas. Isso faz com que aconteça uma incapacidade comunicativa do idoso dele se retrair, dele ficar cada vez mais isolado, dele talvez desenvolver uma depressão, uma ansiedade por conta disso, tudo por conta de uma deglutição alterada ou de algum distúrbio, ou simplesmente porque a minha família acha que eu derrubo o alimento ou que eu não consigo me alimentar. Então eu tenho vergonha, já não vou mais ficar com a minha família, vou me isolar. Como que a gente faz o parâmetro de reabilitação da disfagia? Então, ela inclui algumas coisas. Eu vou colocar pontualmente algumas coisas que são básicas, mas lembra que sempre cada paciente depende da patologia, do que ele está buscando, da queixa do paciente, do porquê que o médico está pedindo atendimento fonoaudiológico. Então, a gente inclui exercício muscular para melhorar a força e a mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios, igual lá na voz. Basicamente, o que eu falo, o que eu como, é tudo com a mesma boca. Então, eu preciso trabalhar a musculatura dessa boca. A elevação laríngea, para eu conseguir dar propulsão para esse bolo, porque acontece muito de paciente chegar e dizer assim, eu consigo comer, mas o alimento não sai da minha boca. E ele dá o comando, ele quer comer, mas a elevação laríngea dele está ruim, porque a musculatura está ruim. Então, um paciente que foi desestubado há pouco tempo, acontece muito isso. Um paciente que tem distrofia muscular, acontece muito isso. Ele não consegue fazer a ejeção do bolo, então aquele bolo fica ali rodando. E aí a gente precisa trabalhar isso no paciente. A coordenação, respiração, deglutição, para eu conseguir respirar e comer tudo ao mesmo tempo. E o fechamento laríngeo. Os exercícios que a fono trabalha são basicamente da musculatura orofacial. Como que a gente trabalha isso? De diversas formas. Com sabor, para a gente trazer o paladar desse paciente de volta. Com a temperatura, a textura do alimento. Porque quando acontece da fono fazer a modificação da dieta desse paciente, eu coloquei até uma fotinha ali, acontece muito de um paciente, da gente mistura na cabeça de vocês, arroz, feijão e carne, bate no liquidificador, que cor fica? Que cheiro fica? A gente fica sem definição do alimento. E a gente sabe que quando a gente vai se alimentar, a gente se alimenta primeiro com a cabeça. A gente saliva com o cheiro, a gente saliva em pensar no alimento que a gente vai preparar. Então, se eu já sei que eu vou comer aquela mistura de sempre, que eu não consigo definir, eu já não sinto mais o prazer na minha alimentação. E isso faz com que o paciente, o idoso, ele não queira mais se alimentar. Então, muitas vezes, o paciente ele sai de uma dieta pastosa, que a fono introduziu, para uma sonda, simplesmente porque ele não sente mais o prazer de se alimentar. Os distúrbios auditivos, então. Os distúrbios auditivos talvez sejam um dos principais fatores que levam o paciente idoso à síndrome da incapacidade comunicativa. Por quê? Ele é nada mais, nada menos do que o déficit na recepção dos sons, ou seja, na dificuldade que eu tenho de entender, de ouvir esse som, e na compreensão dos estímulos auditivos. O que é isso?
o que está sendo levado para lá. Às vezes eu tenho aquela queixa do eu estou te escutando, mas eu não estou te compreendendo. Isso vai levar a uma privação sensorial auditiva que dificulta a interação social e familiar. Porque vocês pensam comigo, quanto é chato a gente conversar com alguém que não presta atenção na gente? Ou quão é chato eu chegar e perguntar e a pessoa fala, quê? Aí de novo eu repito. Aí a pessoa fala, ah. E aí na terceira vez eu já me irritei e já virei as costas e já não respondi. A outra pessoa também sempre fica irritada por não entender. Isso acontece muito com o idoso. A gente às vezes pergunta por questões que a gente quer entender, mas o idoso ele se irrita. Antes de ser compreendido, ele se irrita porque e aí ele acontece muito dele começar a se isolar. Tudo que ele ia conversar comigo, ele já não vai mais, que ela não vai me entender, então eu não vou falar. E aí eu vou me isolando. E aí eu já não vou mais tendo aquela comunicação que eu tinha, eu vou ficando quieto, eu vou desenvolvendo aquele isolamento de novo, eu vou tendo uma propensão à depressão, a delírio, a todos esses fatores mentais, porque eu já não tenho mais ninguém para conversar, porque ninguém me entende. E como que se dá esse distúrbio auditivo? Como que a gente enxerga ele, como a gente enxergou lá na voz? Então, o distúrbio auditivo ele é um pouquinho mais difícil da gente perceber, porque ele se instaura de uma forma gradual. Ele se dilui ao longo dos anos e ele leva muito tempo para ser percebido. Ele vai aumentando, como a gente vai dizendo, se a gente for fazendo uma avaliação nesse idoso, a gente vai ver que vai aumentando. Normalmente, quem tem perda auditiva vai graduando, vai aumentando a dificuldade para ouvir que esse idoso tem para ouvir. Como que ele se dá? A negação é sempre um fator recorrente e determinante na reabilitação do idoso. Por quê? Porque esse idoso, ele sabe que se ele assumir que ele está com uma dificuldade ou uma perda auditiva, ele está assumindo que ele é velho. Então, eu não vou assumir que eu tenho essa perda auditiva, eu vou dizer para eles que eu estou ouvindo eles muito bem, porque eu vou estar negando a minha velhice. Eu não quero ser velho e eu não quero ser surdo, então eu vou negar. E isso tem uma dificuldade gigantesca, porque quando o paciente, normalmente a gente fala assim, quando é o familiar que está reclamando, talvez seja uma possibilidade de certeza de que aquele paciente tem uma perda auditiva. Porque quando é muito difícil o paciente chegar para a gente dizer assim, estou com dificuldade de ouvir, estou com bastante dificuldade, preciso fazer alguma coisa. As alterações fisiológicas elas são atenuantes na qualidade de vida desse idoso. Por quê? Acontece muito da alteração fisiológica do idoso ela perder alguns sons. Por quê? A característica de uma presbifonia que é a perda auditiva gradual da velhice, é perder as frequências mais altas, que ficam na base da cóclea, que é aquele órgão que vai fazer a recepção daquele som e vai levar aquele estímulo até ao cérebro para a gente fazer a compreensão. Tá, mas quando eu tenho essa perda nessas frequências um pouco mais altas, eu perco alguns sons específicos. Então, esse paciente idoso ele não vai querer mais atender o telefone, ele vai querer se distanciar de tudo que tenha barulho excessivo, porque a cabeça dele fica meio zonza. E quando a gente não conversa diretamente com esse idoso, ele apresenta uma dificuldade deste tamanho. Então, ele começa a sentir algumas coisas que vão afetar a qualidade de vida dele. Como é que a gente reabilita esse idoso, gente? De uma forma geral, tá? De uma forma geral. Cada caso é um caso. Tem implante coclear? Tem implante coclear. Não vou falar dele, mas existe. Tem reabilitação sem aparelho auditivo? Tem. Tem a reabilitação do processamento auditivo sem o aparelho auditivo. Mas o básico de um paciente idoso que chega e fala que está com queixa, que a gente precisa aumentar essa audição dele, é a amplificação sonora, que é o ASE, que é nada mais do que a prótese auditiva. Tá, eu coloquei a prótese e tá tudo bem? Funcionou? Vamos a gente seguir a vida? Não. A prótese ela precisa ser muito bem adaptada, o processo de adaptação precisa ser muito bem feito.
A fono vai tanto selecionar a prótese que melhor se enquadra para aquele paciente, como adaptar. Vão acontecer queixas gigantes, como a de compreensão, eu não estou entendendo o que está acontecendo porque o barulho está excessivo. Agora eu coloquei ainda esse senhorzinho com o celular para lembrar que a tecnologia é uma aliada da prótese auditiva por conta de 2 motivos. Por conta do tamanho, que ela consegue ser bem menor do que antigamente, e por conta de que agora as próteses novas elas atenuam um pouco do som. Então, antigamente, quando um paciente colocava o amplificador sonoro, a amplificação sonora era total, era para tudo. Então, se eu ouvia a martelada do prédio vizinho fazendo obra e eu não conseguia ouvir a campainha da minha casa, eu ia ouvir a campainha da minha casa, mas eu também ia ouvir a martelada de uma forma dobrada. E isso era uma das queixas gritantes que os idosos tinham. Eles deixaram de reclamar por conta da tecnologia? Não. Ainda é bem difícil adaptar um idoso. A gente precisa reaprender a ouvir. O som de uma prótese auditiva ele é um pouco mais mecanizado. Então o idoso ele precisa ter paciência e a fono também paciência para conseguir fazer com que ele reaprenda a escutar daquela forma. Coisas que a gente vai ouvir muito. Aparelho para surdo, eu não preciso. Por quê? Todo mundo vai ver isso. Acontece muito, os aparelhos auditivos eles têm diversos modelos. Tem uns bem pequenininho, tem uns pouquinho maiorzinho, não tem nenhum grandão agora, no ano de 2020. Mas acontece muito do paciente falar, mas fulano tem um bem pequenininho e tu me indicou esse outro. Cada fono tem o seu processo de escolha do aparelho e de adaptação para aquele paciente. Cada aparelho auditivo tem uma especificidade e cada um deles serve para algum paciente. Então, é muito recorrente do paciente chegar e dizer assim, eu não vou usar isso porque esse é muito grande. Cabe à fono explicar e ele explicar o porquê que ele está usando aquilo. A gente trabalha muito com a equipe multi, principalmente quando esse paciente ele tem vários profissionais, por conta de que a prótese ela é adaptável diariamente. Então a gente faz toda a adaptação que tem que ser feita, a gente faz terapia junto com a prótese e a gente joga para a próxima profissional. E ela vai tentando trabalhar junto e vai nos dizendo, ele fez, não, ele arrancou e jogou fora. E isso é uma coisa que é bem difícil. Mas é uma das questões mais fáceis de reabilitar o idoso que está entrando nessa incapacidade comunicativa por conta da audição. Eu vou falar um pouquinho sobre fala e fluência agora. Então, como eu falei lá no início, o envelhecimento ele traz as alterações estruturais e funcionais que afetam toda a musculatura orofacial. Logo, vai afetar um pouquinho da fala também. A articulação dos fonemas ela é desempenhada por meio de um aparelho fonador, tudo isso, boca, nariz, faringe, laringe e interligado à deglutição. Tudo que eu falei lá na deglutição da musculatura que a gente utiliza, que se deixar de comer ou de falar vai atrofiar, acontece na fala também. O que acontece aqui na fala bastante é o que eu coloquei lá embaixo, coloquei a figurinha ali, ó. Os problemas periodontais, atrofia dos músculos mastigatórios por desuso e prótese mal ajustada são potencializadores dessas alterações. Eu digo que talvez seja uma das grandes e corriqueiras falas do idoso de que por conta dos dentes. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu tirei os dentes e a alteração de fala de alguém que está sem os dentes é bem grande, a gente percebe bastante. Por prótese mal adaptada. Por quê? Porque acontece muito, vocês já viram algum caso de algum paciente ou de algum conhecido estar falando e a prótese caiu ou a prótese escapou e eu já usei corega, eu já usei várias coisas e eu não me adapto, não adianta. E aí eu permaneço com a prótese em mim. E aí qual é a opção normalmente deles? Permanecer com a prótese e não falar. Então eu diminuo o meu ritmo de fala para eu permanecer com aquela prótese ali. Eu não quero passar mais vergonha, não quero perder a prótese, então eu vou reduzir meu ritmo de fala. Consequentemente, eu vou falar menos. Tá. A fala e a fluência talvez seja uma das coisas que todo mundo pensa assim, incapacidade comunicativa. Ele não tem a capacidade de se comunicar, então deve ser por aí. Mais ou menos. A incapacidade comunicativa
é todo esse englobamento que eu estou falando. A fala verbal é um ponto-chave. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar que essa pessoa não se isole tanto para não falar. Que eu coloquei algumas coisas aqui. Rodas de conversa. Sempre o idoso, sempre sobre assuntos que ele gosta. Não adianta a gente ir chamando ele para falar sobre os atores de agora. Talvez ele goste muito, talvez não. A gente sempre tem que conversar com o idoso sobre assuntos do interesse dele, porque senão o assunto vai começar como uma pergunta e vai terminar como uma resposta, que foi como o interlocutor e o locutor. Ponto. Não, a gente tem que dar meios que ele consiga desenvolver essa conversa. Instigar o idoso a ler em voz alta, porque transpassa duas partes cerebrais, então é bom para ele, se ele tem essa capacidade. Os cultos e as demais atividades religiosas são coisas que a gente incentiva muito, porque normalmente o idoso ele tem esse hábito, ele tem essa questão mais religiosa, e é onde talvez ele se identifique mais e é onde a gente consiga trabalhar de uma forma mais abrangente. Explicar jornais noticiários, eu acho uma das facetas mais fáceis de trabalhar com o idoso, isso. Porque eles sempre vão achar que eles sabem mais e eles sabem. E eles sempre vão denominar coisas que vai dar o gancho deles seguir falando com a gente. Então, explicar os jornais, as revistas, o que deu na televisão, o que ele acha sobre isso, é uma questão que a gente consegue fazer com que ele mantenha uma fluência maior. Então, tem algumas coisas, alguns pontos, tanto sobre fala como sobre a audição do idoso, que a gente consegue trabalhar sem fazer terapia fonoaudiológica, só do cuidador, de ficar junto, do familiar, de explicar isso para eles. Usar sempre frases curtas e objetivas. Parece muito simples isso, mas no dia a dia a gente percebe coisas que a gente deixa passar. Repetir a mensagem de diferentes modos, se ele não identificar de alguma forma, e eu coloquei os dois modelos, o correto e o que normalmente a gente fala com muito conteúdo numa frase só. A gente precisamos comprar pão para o lanche da tarde. Ele vai, possivelmente, se ele tem perda auditiva ou se ele tem alguma dificuldade de compreensão, ele vai te olhar e dizer, hã? Aí tu vai falar para ele, vamos até a padaria? É uma coisa mais rotineira, é dele, ele vai entender. Manter o volume de fala audível para o idoso, não precisa gritar. Muitos idosos vão te dizer, eu não sou surdo, quando a gente começa a gritar com eles. Evitar outros barulhos e ruídos que possam atrapalhar a audição. A gente costuma, principalmente, falar que conversar com o idoso junto da televisão ou do rádio é um tiro no pé. Então, a gente tem que ter esse meado de conversar com ele e dizer assim, vamos sentar para conversar agora, vamos tomar um mate, se possível, se ele consegue tomar. Vamos sentar para tomar um chimarrão, vamos conversar, vamos desligar a televisão, não vamos ver tanta coisa ruim. E não, simplesmente para não ter essa disparidade de dois ruídos, porque bagunça a cabeça dele. Evitar a infantilização, principalmente quando estamos falando com o idoso lúcido, com suas capacidades mentais preservadas. Vamos, vozinho, vamos tomar o suquinho. Esse tipo de coisa é uma coisa muito recorrente. De cuidador, de familiar. A gente, às vezes, se a gente não se policiar, a gente deixa escapar alguma coisa. Mas, assim, principalmente com o idoso lúcido mesmo, eles se irritam muito, muito, muito com isso. Então, a gente precisa cuidar. A gente pode usar a linguagem escrita quando possível e necessário, muito. Vai ser falado também agora sobre incapacidade comunicativa, de como que a gente pode trabalhar o idoso não da forma verbal. A gente acha e acredita que a comunicação das pessoas é única e exclusivamente verbal, mas não. Tem várias formas de se trabalhar isso. E quando possível, escrita, figura, foto, a gente acha um meio de trabalhar com aquele idoso. Não esquecendo que toques físicos fazem parte da comunicação afetiva desse idoso. Às vezes algumas pessoas me falam assim, mas eu liguei 3 vezes para minha avó essa semana. E outras pessoas, mas eu fui lá uma vez na semana. Então, pro idoso, é melhor tu estar presencialmente com ele do que tu ligar e falar e se manter. Porque eles estabelecem muito esse vínculo de toque físico, de o abraço, do aperto de mão, do saber, do sentir as pessoas. E aí,
Depois eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente poderia amenizar isso num período como agora, que é o de pandemia. Então, vem duas palavrinhas que possivelmente vão cair no colo de vocês, ou como profissionais, ou como cuidadores, ou como familiares dos idosos, que é a afasia e a disartria. Tem várias, mas eu resolvi colocar só a afasia e a disartria. Por quê? São dificuldades que a gente não acrescenta como incapacidade de comunicação, acrescentaria lá na parte patológica, porque já não diz respeito só ao envelhecimento. Pode vir com o envelhecimento? Pode. Normalmente vem? Normalmente vem. Aquela perda neurológica que eu tive lá, o meu AVC, um TC, alguma coisa que aconteceu comigo, dependendo da área localizada dessa lesão, eu posso intervir em uma afasia, que é a dificuldade da expressão ou a compreensão verbal decorrente de uma lesão cerebral. Eu posso ter a dificuldade de me expressar verbalmente, ou seja, eu entendo tudo que tu me perguntou que horas são, eu entendi, mas eu não consigo te responder, são 9h10. Não, eu não consigo. A afasia ela se divide de várias formas, e cada uma delas tem alguma característica. Isso depende muito da lesão desse paciente. A mesma coisa com a compreensão. Eu te pergunto que horas são, eu não consigo compreender o que tu me fala, mas eu te respondo aleatoriamente que horas são. Morango e chocolate. São coisas assim muito recorrentes dentro da afasia. Tem outras coisas bem mais complicadas de trabalhar, mas também a gente consegue trabalhar com comunicação alternativa, como eu falei, com escrita, com figura. De alguma forma a gente consegue trabalhar e trazer esse idoso, não é só verbalmente que a gente consegue. E a disartria, que é o transtorno na articulação da fala, quando afeta os músculos da face, tornando mais difícil a formação de palavras. Não são só os músculos da face, na verdade, é toda a orofaringe, toda a musculatura da fala. Quando a gente tem um câncer de boca, um câncer de língua, ou faz uma ressecção dessa musculatura, eu apresento uma disartria, porque eu apresento um transtorno na minha articulação decorrente daquela musculatura. Eu não consigo falar adequado, eu não consigo me expressar, eu não consigo ter uma comunicação adequada por conta do que aconteceu, por conta daquela disartria ali. Então, tá. Eu falei basicamente sobre algumas áreas da fono e aonde que a gente trabalha, mas aonde que vocês encontram a gente para fazer esses atendimentos, para fazer essa abordagem nesse idoso? Ilusoriamente em todos os lugares. A gente deveria estar num futuro, talvez não tão próximo, numa ilusão, a gente deveria estar em todas as áreas, desde o acolhimento para entender o que aquele paciente precisa, ou qual é a queixa, o porquê daquele encaminhamento, o núcleo integrado de cuidado lá no ambulatório, no centro de referência, o centro de convivência desse idoso, os grupos de convívio deles, no ambulatório de geriatria com a atenção domiciliar, e a atenção domiciliar também curta duração já fora do ambulatório, lá diretamente da emergência, no hospital, na unidade de cuidado paliativo, hospital dia. Tudo isso deveria se ter um fonoaudiólogo. E nos de longa duração também, que é a instituição de longa permanência de idosos, na residência assistida, na unidade de reabilitação. Não é a realidade, não é a nossa realidade. A gente ainda a gente luta bastante para introduzir a nossa profissão em todos esses meios, porque a gente acredita muito no trabalho multi, a gente precisa muito. A Lui vai falar um pouquinho junto comigo, porque eu sempre tenho agarrado em mim uma terapeuta ocupacional, uma nutricionista e uma fisioterapeuta. Então, eu acho que essa realidade ainda não existe, mas aos poucos a gente está se introduzindo. E para terminar, eu trouxe para vocês duas coisas que a gente conversou durante a minha fala sobre como que a gente falou sobre incapacidade comunicativa, como esse idoso ele corre o risco de se isolar por isso, ou ele corre o risco de se isolar por aquilo. Como que a gente vai prevenir esse idoso num momento de isolamento social onde está todo mundo falando? Fique em casa, isolamento social, fique em casa. Esse idoso ele olha e diz, tá, vou ficar em casa. Pra gente é muito tranquilo.
ou deveria ser, porque a gente, querendo ou não, temos o que fazer, a gente busca um livro ou pega o celular. Para o idoso, ele ficou um pouco distante, porque lembra que eu falei, o idoso ele valoriza muito o afago, o estar junto, o aperto de mão, o abraço. E aí a gente teve que buscar artimanhas para trabalhar com esse idoso. Junto, quando eu estava montando essa aula, eu achei duas coisas aqui que eu achei fantásticas. Uma delas eu tirei o print, tá aí, que é o do Diário de Santa Maria, Restinga Seca ganha sala digital para os idosos conversarem com familiares durante a pandemia. A iniciativa ela partiu dos encontros realizados com a instituição, a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal, de um projeto que tem lá em Restinga Seca, que o nome do projeto é Sempre a Idade de Ser Feliz. E eles trouxeram essa sala digital para os idosos de convivência conseguirem conversar ou manter uma rotina diferente do que estava acontecendo. Isso é um dos meios que a gente trabalha na incapacidade comunicativa. Precisa ser fonoaudiólogo? Não. Precisa ter um fonoaudiólogo junto, precisa ter várias profissões junto, mas isso foi uma das coisas que eu achei super bacana de trazer. E outra foi, achei no Google, e aí numa imagem perdida do Google eu comecei a pesquisar mais. Existem vários manuais facilitados para aprender a mexer no celular. Eu sei que hoje em dia os idosos eles estão muito tecnológicos e mexendo em tudo, porém, tem muitos que ainda tinham restrição e durante a pandemia tiveram que aprender de alguma forma a se comunicar com as pessoas que eles gostavam, justamente por proteção deles. E eu achei muito legal a ideia de algumas pessoas, normalmente eu achei de jovens, netos e afins, que ensinaram eles a mexer de uma forma para eles mais tranquila. Por quê? Porque quando eu vi isso, eu lembrei de mim. Que essa juventude não, essa geração que está vindo agora, bem mais nova que eu, elas têm um costume muito mais acirrado de mexer em tela, de estudar por tablet ou por notebook. Eu já não tenho isso, eu prefiro pegar o papel. Então, eu acredito que com o idoso é a mesma coisa. Então, para ele aprender é uma forma mais fácil para eu manter a minha comunicação ativa de uma forma que eu goste um pouquinho mais. Então, eu agradeço a todos pela atenção. Deixei meu e-mail ali embaixo. Estou aberta às dúvidas. E muito obrigada. Qualquer coisa eu estou à disposição. Olá, eu me chamo Luiziana Filipinho Onofre, sou terapeuta ocupacional do Hospital Universitário de Santa Maria. E hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre incapacidade comunicativa, o uso da comunicação suplementar alternativa como recurso. Então, esse tema, ele é bastante importante para todos os profissionais de saúde, principalmente para os fonoaudiólogos e para os terapeutas ocupacionais. Então, vamos lá. Então, as principais dificuldades comunicativas no âmbito hospitalar, elas geralmente estão relacionadas em lesões em áreas cerebrais importantes, né? Aquelas que são responsáveis pela fala. E também em patologias, como, por exemplo, as doenças degenerativas. A esclerose lateral amiotrófica é uma delas. Além de traumas em estruturas responsáveis pela fala, como, por exemplo, em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Além disso, em procedimentos, né, que o paciente ele é submetido como a intubação orotraqueal ou a traqueostomia. O que é essa capacidade que as pessoas têm de se comunicar? A gente está falando mais de pacientes. Com eficiência, o que ela proporciona? Na verdade, ela é um direito. O paciente que está internado dentro do hospital, ele tem direito de conseguir se comunicar, tanto com a equipe que trabalha com ele, quanto os seus familiares. Se ele consegue se comunicar com eficiência, ele consegue participar ativamente do seu tratamento. Ele consegue informar a essa equipe os seus sintomas. Ou seja, se ele está com dor, qual é o grau da dor dele? Aonde se localiza essa dor? A gente que trabalha em cuidados paliativos sabe da importância que é o paciente conseguir compartilhar suas tomadas de decisões. O que ele quer para si, como que ele deseja ser seu tratamento,
seja o seu tratamento, como que ele deseja que aconteça posteriormente, no caso de uma doença sem cura, uma doença avançada, se ele gostaria de ir para UTI, se ele gostaria de ser entubado, se ele gostaria de fazer uso de uma sonda nasentérica. Então, a comunicação, ela proporciona tudo isso. E esse paciente, ele se torna protagonista do seu tratamento. A Associação Americana de Fala, Linguagem e Audição, ela traz um conceito de comunicação suplementar alternativa, que diz que é uma área de prática e pesquisa, que abrange todas as formas de comunicação alternativa, exceto a fala. E ela é utilizada, né, para expressar pensamentos, as necessidades, as suas ideias. Então, tudo aquilo que a pessoa gostaria de dizer ou de expressar. Né? O principal objetivo, então, da comunicação alternativa é estabelecer essa comunicação que não seja pela forma da fala, né? Pode ser por expressões faciais, apontar algum símbolo, apontar uma palavra, imagens, né? Essas são formas de comunicação alternativa de baixo custo. A gente tem as formas de comunicação alternativa de alto custo, como, por exemplo, os equipamentos com voz sintetizadas. Mas eles também permitem essa interação. Só que é muito mais difícil a gente obter dentro do ambiente hospitalar equipamentos ou tecnologias de alto custo. Eu chamo atenção para esse slide que traz as avaliações essenciais para uma correta prescrição ou confecção de uma tecnologia assistiva, né? Que é a comunicação suplementar alternativa. É muito importante fazer uma avaliação bem rigorosa antes da gente prescrever algo para esse paciente. Então, cabe a nós, principalmente fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, fazer essa avaliação. Então, por exemplo, a flutuação clínica, né? A flutuação da condição clínica desse paciente. Se ele é um paciente que ele tem essa flutuação ao longo dos dias, é extremamente importante que esse paciente aconteça uma estabilização dessa condição clínica para eu poder confeccionar e fazer o treinamento dessa comunicação, tanto com o paciente quanto com o seu familiar. O delírio. Paciente que apresenta delírio, ele não consegue entender os comandos do terapeuta. Então, o delírio ele precisa ser tratado antes da gente iniciar uma prescrição ou uma confecção de alguma comunicação. Os aspectos motores, muito importantes também. Então, essas comunicações que a gente utiliza, tanto de ponteira quanto de apontar, que a gente precisa da funcionalidade do membro superior, esse membro ele precisa ter uma mínima movimentação, né? Pelo menos uma movimentação de flexão e extensão de cotovelo e flexão e extensão de falange. Aspectos cognitivos da mesma forma, na verdade esses são os mais importantes. A gente tem uma avaliação que se chama minimento, a gente pode aplicar antes. Então, os aspectos cognitivos, eles precisam estar íntegros, né? Para que esse paciente consiga entender o meu comando e responder a ele. Unidade de internação. Tudo vai depender de onde se encontra esse paciente. Se é um paciente que está na UTI, onde ele é submetido a vários procedimentos, vários atendimentos ao longo do dia, a gente não consegue fazer uma comunicação muito elaborada, né? Um paciente possivelmente porque vai estar muito mais cansado. Acuidade visual. Eu diria que mais ou menos 80% dos pacientes, eles fazem o uso de óculos. E quando ele vem para o hospital, a família acaba esquecendo esse dispositivo em casa. Então aí a gente tem que tomar cuidado para fazer um tipo de comunicação que ele consiga enxergar, que seja condizente com a condição que ele se encontra dentro do ambiente hospitalar. Nem que a gente faça uma adaptação, como, por exemplo, aumentar a fonte, ou seja, um dispositivo em que você toque e ele projete som, né?
Então, por exemplo, às vezes, prancha de comunicação com uma fonte pequena, com certeza esse paciente não vai conseguir usufruir. O nível de sedação também, a gente não consegue treinar uma comunicação alternativa com o paciente sedado, né? A gente precisa que esse paciente ele esteja alerta. Grau de escolaridade também é um critério para escolha da confecção, né, da comunicação, desculpa. O paciente analfabeto não vai poder ocupar um quadro ou papel e caneta. Ele precisa de outros tipos de recursos. Então, aqui eu trago para vocês alguns dos recursos que eles podem ser utilizados dentro do ambiente hospitalar. Quando a gente fala em comunicação suplementar alternativa, o que vem à nossa mente são as pranchas de comunicação, que são aquelas que têm os símbolos, né, ou as figuras, e o que representa escrito. Então, esse é o mais comum, é o que a gente geralmente mais utiliza, tanto em clínicas particulares quanto em hospitais. E a prancha de comunicação, ela pode ser apenas uma folha de ofício, com alguns emblemas, alguns símbolos, ou ela pode ser como se fosse um fichário, né? Várias pranchas de comunicação. Tudo vai depender da avaliação que eu fizer com esse meu paciente. Às vezes, o paciente ele não consegue pegar na mão a prancha de comunicação e apontar, né, justamente pela condição motora dele. Então, a gente vai precisar não só da prancha, mas como também de uma adaptação ali à direita. Tem a adaptação do plano inclinado, que a gente consegue adaptar no leito, com o paciente com cabeceira elevada. Então, são um dos recursos que a gente pode estar utilizando dentro do ambiente hospitalar. Aqui à esquerda, ela é uma foto real de um paciente que eu atendi pelo serviço de atenção domiciliar, acho que foi em 2019. Paciente com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Um dos desejos dele era se comunicar conosco, da equipe de atenção domiciliar e com a sua família. Então, a gente produziu uma prancha bem maior, né, do que uma folha sulfite. A gente fez a letra, né, a fonte aumentada, colocamos as letras do alfabeto e os nomes dos familiares que moravam com ele. Ele já não tinha mais nenhum movimento em membros superiores, então a gente teve que acoplar uma ponteira na cabeça, porque ele ainda tinha movimentos de flexão e extensão de cervical. E assim ele conseguia com a ponteira ir apontando nas letras e formando as palavras. Ao lado, o tablet também é um dispositivo bem bacana. Infelizmente, no SUS, é difícil a gente conseguir esse tipo de dispositivo, porque ele tem um médio custo, vamos dizer assim. Além disso, ele também é como se fosse uma média tecnologia, não é uma baixa tecnologia nem uma alta tecnologia, mas nem sempre a gente consegue obter esse dispositivo. Então, nele a gente consegue baixar alguns aplicativos, como se fosse uma prancha de comunicação, só que de muito mais fácil manuseio, né? Porque tem o deslizamento e esses aplicativos também, eles são sonoros, então é muito mais atrativo para o paciente. Há um tempo atrás eu li uma pesquisa que dizia que era uma pesquisa, na verdade, com pacientes e com terapeutas ocupacionais. E o tablet ele foi o mais votado, foi a principal escolha de TOs e pacientes, justamente por ser de fácil manuseio, né? Ele conseguir fazer o deslizamento das imagens, dos símbolos, e por ter essa questão sonora, né? Então é muito mais atrativo. Aqui eu trago dois tipos de comunicação, que são os mais simples e que são os que mais eu utilizo dentro do ambiente hospitalar, que é a escrita. Tanto a escrita simples, com caderno, caneta, quanto com o quadro. O quadro eu utilizo mais em pacientes na UTI, porque eles têm geralmente perda de força muscular, então eles não conseguem pegar a caneta, então essa pega ela é mais dificultosa. Às vezes a gente tem que fazer uma adaptação também na mão desse paciente,
acoplando essa caneta. Só que o canetão, ele, por ser mais grosso, esse paciente consegue fazer a pinça melhor, né? E também ele desliza melhor. Então, uma opção fácil também de higienizar é o canetão com o quadro. E de super baixo custo, né? O celular, né? Também a gente pode baixar aplicativos nele, como no tablet, ou a escrita, né? Como a gente usa para escrever no WhatsApp ou numa mensagem de texto. O computador, da mesma forma também, com aplicativos, só que o computador já é de alto custo, né? Então, na verdade, tanto o celular quanto o computador são dispositivos que a gente não dispõe, né, geralmente, em hospitais SUS. Eu acho que todos conhecem, né, esse físico britânico, que é o Stephen Hawking. Ele foi acometido pela esclerose lateral amiotrófica, né? Então, é uma doença progressiva, ele teve perdas de movimentos funcionais. Em 1985, ele teve uma pneumonia bem severa, teve que ser submetido a uma traqueostomia. Depois desse procedimento, houve lesão nas cordas vocais, né? Pelo procedimento da traqueostomia, houve uma lesão nessas cordas vocais. E ele não conseguiu mais se comunicar. Então, foi adaptado um sintetizador de voz. Ele utilizou desse dispositivo por mais ou menos 20 anos. O nome do dispositivo era Equalizer, na verdade é um software, né? Com o passar dos anos, houve uma progressão dessa doença e esse Equalizer não deu mais conta. Então, ele teve que fazer uso de um outro dispositivo que se chama ACAT. Então, o Equalizer, na verdade, claro que no computador, né, acoplado no computador, a partir da movimentação de um cursor na tabela com letras. Então, ele passava o cursor sobre determinado caractere, né, a letra que ele queria, e ele fazia uma contração da bochecha, e o Equalizer pegava esse movimento. Então, sempre quando ele queria certo tipo de caractere, ele fazia essa contração, e o dispositivo sabia qual letra que ele queria. E assim, ele ia formando a palavra. Ele demorava em torno de 1 minuto para formar uma palavra, o que é bastante tempo, né? Então, a partir... ele usou esse dispositivo por mais ou menos 20 anos, depois ele começou a fazer uso do ACAT, que é um outro tipo de software disponibilizado pela Intel, só que um pouco diferente, né? Um sensor infravermelho colocado na beirada do óculos, e esse sensor, ele detectava movimentos da bochecha. Então, quando o software passava por cima do caractere que ele queria, ele fazia a contração do masseter e o sensor captava essa contração. E assim, ia formando as palavras. Só que como um exemplo, assim, o nosso WhatsApp, quando a gente vai escrever uma palavra, por exemplo, computador, e a gente inicia com, embaixo já vem a palavra, né? Compilar, computador, consciência, por exemplo. Ali, no dispositivo dele, acontecia a mesma coisa. Então, ele iniciava a palavra e aqui do lado havia várias palavras com esse sufixo. E assim, ele conseguia fazer muito mais rápido, porque ele clicava na palavra que ele queria. Então, era conforme o contexto da frase, o dispositivo sabia o que ele queria dizer. Então, foi uma forma que ele encontrou de escrever seus livros, de palestrar muito mais rápido, né? Então, assim, falando sobre as dificuldades e potencialidades, né, da comunicação suplementar alternativa, o que a gente tem de ponto positivo é que a gente consegue oportunizar esse paciente a decidir sobre o seu tratamento. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Assim, ele consegue realizar seus desejos, realizar suas escolhas, tem a possibilidade de interagir tanto com a equipe que atende ele, quanto com os seus familiares. Então, de ponto negativo, de ponto positivo, eu acredito que seja isso. Ele conseguir ter o poder de escolha, né? Já as dificuldades seriam a idade desse paciente, né? Pacientes
mais idosos, não é qualquer tipo de comunicação que a gente consegue ofertar. E eles também têm um pouco de receio de utilizar, é bem mais difícil da gente conseguir inserir no contexto hospitalar. Se tratando de hospital SUS, né, de hospital público, os poucos recursos que a gente tem. Então, a gente trabalha mais com baixa tecnologia, porque não fazemos, não temos esses dispositivos como computador, tablet, enfim. Então, a gente trabalha dentro das nossas possibilidades. Outra questão bem importante e que eu quero ressaltar assim no final aqui da minha apresentação é a baixa adesão desses recursos, tanto do familiar que a gente treina para ele fazer uso com o paciente, quanto dos profissionais, né? Muitas vezes nós da terapia ocupacional somos chamados para avaliar e inserir uma comunicação alternativa para esse paciente, só que infelizmente os outros profissionais não acatam, né? Às vezes o profissional que gostaria de se comunicar com esse paciente, ele não faz uso dessa comunicação. Então, eu trago essa questão, assim, para a gente pensar, né, que os outros profissionais precisam nos ajudar nisso. Tá? Eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, dizer que eu fiquei muito feliz com a escolha, né, ter me escolhido para falar sobre esse tema que eu gosto bastante. E quem sabe até uma próxima. Oi, estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Agora eu vou convidar a Dielen e a Luiziane para ir respondendo as perguntas que foram feitas. Vocês estão aí? Sim. Ok. Todo mundo está me ouvindo e me vendo? Olá, Sim. me escuta? Sim, Certo. tudo direitinho. Tá, vamos ir para a primeira pergunta, então. Existem aparelhos economicamente acessíveis a pessoas com menos poder aquisitivo? Existem situações nas quais o SUS banca o aparelho para o indivíduo? Então, sim. Existem as duas formas. Existem aparelhos economicamente mais acessíveis a algum tipo de público, mas a maioria das pessoas que não tem acesso, que não consegue chegar ao determinado aparelho, porque um aparelho, por mais baratinho que seja, ele se torna um valor bem caro, porque ele é um aparelho com muitas funções. Então, normalmente, quando o paciente chega com a queixa para a fonoclínica ou para o próprio médico lá da UBS, a gente já encaminha. Aqui em Santa Maria tem via SUS, não é em todos os lugares, eu acredito. Eu acho que depende muito porque é via Secretaria de Saúde. Aqui em Santa Maria, pelo Serviço de Atendimento Fonoaudiológico da UFSM, faz o encaminhamento e o SUS realmente banca. Não precisa nem estar entre aspas como está ali. O SUS banca esse aparelho. A fonoaudióloga vai fazer tanto a seleção quanto a adaptação dessa prótese e vai fazer toda a orientação. Esse paciente ele não vai para casa para se orientar sozinho. A gente fica monitorando esse paciente, inclusive tem um período pré-determinado. Quando a gente vai fazer a protetização desse paciente, a gente utiliza para fazer o molde auricular dele. Esse molde, muitas vezes, ele com o passar da idade, ou ele vai ficando mais frouxo, ou ele vai ficando mais apertado. Tudo isso é via SUS. O SUS vai fazendo a readaptação, vai modificando tudo isso, e é tudo de graça. Tudo via SUS. Tem outra, né, Manu? Tem. Daí a outra... tem algumas dúvidas referentes à fono. No caso de pacientes idosos traqueostomizados, como tu fazes a escolha da válvula fonatória adequada para o processo de reabilitação? E no caso de Eu acho que tem outro.
Lá nos aparelhos ainda eu não... Ele perguntou sobre a especificidade... Assim, existem aparelhos específicos, diferentes específicos para cada tipo de surdez e diminuição auditiva? Sim, sim. Quem vai ver isso também para o paciente é a fono. Lá faz o exame, fez o primeiro exame auditivo, deu a queixa e a partir dali a gente vai fazer a categorização dessa prótese. Existem diversos, como eu falei lá na aula, muito idoso vai chegar pra gente e vai falar, eu quero igual a do meu vizinho, porque ela é pequenininha. Quanto mais potente for a prótese, a gente precisa de uma amplificação maior. Então, eu preciso que essa prótese seja um pouco maior. Normalmente, agora, com toda a tecnologia, as próteses elas são minúsculas. Mas, sim, cada prótese é determinada para cada perda auditiva. É diferente. Agora sim, agora está respondido. Perfeito. A próxima, então. No caso de pacientes idosos traqueostomizados, como tu fazes a escolha da válvula fonatória adequada para o processo de reabilitação? E no déficit auditivo associado, como conduz o atendimento? Há preferência na associação de dispositivos auditivos e fonatórios quanto ao tipo e marca? Então, Glaucia, adorei tua pergunta. É meu chão, traqueostomia, válvula de fala e disfagia, e é o que a gente mais trabalha. Eu separei a pergunta em etapas, quando eu fui lendo. Sim. Quando tu me pergunta lá sobre o idoso traqueostomizado, como que eu faço a escolha da válvula fonatória para adequação do processo de reabilitação, depende bastante, depende do paciente, depende da aceitação da família, depende do poder aquisitivo dessa família de adquirir uma válvula fonatória. Tem via SUS, às vezes é solicitado, muitas vezes é via judicial, mas eu dependo muito da família. Para fazer essa adaptação dessa válvula, tem alguns critérios que a gente tem que seguir. O paciente ele tem que gerenciar o manejo de deglutição, então, normalmente a gente primeiro precisa começar um trabalho fonoaudiológico antes de adaptar a válvula de fala. Eu preciso ter todo o manejo desse paciente, eu preciso que esse paciente consiga ficar com o cuff desinsuflado, que ele consiga gerenciar tudo isso para a gente conseguir algo com ele. Aí depois junta déficit auditivo com como que eu conduzo o atendimento do déficit auditivo com... Então, depende do paciente também. Tem pacientes que a gente... muitas vezes, às vezes, não é enxergado isso. A gente chega e percebe o quanto ele tem uma dificuldade auditiva. Mas se tem essa rejeição de não utilizar prótese, da gente ter, às vezes a gente aumenta o tom. O fono já fala um pouquinho mais alto, fono de idoso, então, já fala bem mais alto. Se tem essa rejeição, a gente vai para toda aquela parte da LUI ali, que a gente trabalha. Eu sempre peço para uma TO me ajudar, porque a gente consegue fazer o manejo de linguagem, de voz, de fala desse idoso, mas é muito difícil eu trabalhar a parte ocupacional desse idoso. Funcionar ele de uma forma que ele entenda, que naquele tablet ali ele pode conseguir falar de uma forma diferente, porque para ele, a vida toda ele verbalizou. Então, eu preciso primeiro achar uma forma comunicativa com esse idoso, para depois eu conseguir trabalhar. Às vezes, a válvula de fala não é indicada, e não por questões do próprio processo. Às vezes, ele consegue ficar com o cuff desinsuflado, ele consegue fazer manejo de saliva, ele consegue deglutir direitinho, ele está perfeito para botar uma válvula de fala. Mas ele não... Ele tem uma dificuldade gigantesca de se comunicar. Então, a gente vai tentar outra forma de comunicação com esse idoso que não seja só o verbal. A gente vai tentar de outras formas que não ele falando. A gente vai ensinar ele a falar de outra forma. E tinha outra pergunta, eu esqueço delas. A preferência na associação de dispositivos auditivos e fonatórios quanto ao tipo e marca? Sim e não. Depende muito do profissional. Normalmente, o profissional ele vai trabalhar com uma determinada marca, isso para prótese auditiva, para amplificação sonora. Vocês vão encontrar muitas clínicas auditivas de fonoaudiólogos que já vai a marca condicionada, porque normalmente o profissional ele tem o treinamento específico da marca, a marca tem diversas próteses específicas para cada perda, para cada paciente,
e normalmente depende do profissional. De marca para marca depende do profissional, mas normalmente elas não têm preferência. É de acordo com o profissional. Eu trabalho com determinada marca, então eu vou indicar determinada prótese que dentro daquela marca vai ficar mais adequada para essa perda auditiva. Eu respondi, Gláucia? Não sei se eu respondi direitinho, mas se não, tu pode me chamar depois, Ok. que eu gosto de falar sobre válvula de fala. Tem mais coisa, né? Sim. Tá. A próxima pergunta é: qual o papel da eletroestimulação na disfagia e disfonia nos idosos? Podem ser utilizados no caso de presbifonia? A eletro ela é basicamente a indução da corrente elétrica para contrair ou relaxar o músculo. Depende do meu planejamento com esse paciente. Utilizar só eletroestimulação não serve para nada. A gente não trabalha a eletroestimulação única e exclusivamente para terapia. Eu vou trabalhar ela potencializando o meu atendimento. Eu preciso trabalhar uma elevação laríngea, uma coaptação glótica, eu preciso que aquele paciente faça um movimento orbicular para que esse bolo, essa comida que esteja na boca dele seja ejetada mais facilmente, que essa comida não fique parada. A gente utiliza o eletro para que ele consiga potencializar a musculatura. O eletro chega em determinadas fibras que o exercício fonoaudiológico não chega. Então, normalmente, no meu trabalho, eu associo os dois. Deixa eu responder o resto. Peraí. Podem ser utilizadas nos casos de sim, muito. Queria. Não são todas as fonos que fazem com eletroestimulação. O conselho ele determina que a gente tenha que ter o curso. Então, como já tem pouca fono atendendo idoso, há pouquíssimas que atendem com eletroestimulação. Trabalhar diretamente na presb é algo que às vezes não chega, mas deveria, gostaria muito, 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 muito de trabalhar. Faz uma preservação vocal nesse idoso, seria fundamental para ele manter uma qualidade de vida. Mas eu vejo que é bem raro isso acontecer, a menos que tenha alguma outra coisa que essa fono chegou nele. Ele está com disfagia, ou ele está com alguma dificuldade auditiva, ou a físio que está acompanhando ele porque ele não caminha, encaminhou, mas ele ir diretamente fazer uma fonoterapia para fazer preservação vocal é muito difícil. E existem alimentos ou hábitos alimentares que favorecem uma boa fonação no envelhecimento e na vida de todos nós. A gente sabe que a gente passa a envelhecer no momento que a gente nasce. A gente já vai envelhecendo desde aí. Trabalhar essa voz, a gente usa a voz o tempo todo, a gente fala o tempo todo. Então, a preservação dela é fundamental. A gente precisa hábitos saudáveis para a voz. Tomar bastante água, manter ela sempre hidratada. Eu não sei alguma coisa aqui. Evitar álcool, porque o álcool ele serve como anestésico. Muitas vezes eu tô sentindo que eu tô com dor de garganta ou que eu tô rouca, eu vou e eu tomo um golinho de cachaça porque eu não vou sentir. Isso muitos idosos lá da antiguidade fazem isso. E não, ele vai mascarar aquilo que eu tô sentindo e vai possivelmente agravar, porque eu vou conseguir trabalhar a minha voz de uma forma melhor, só que por trás ainda vou estar trabalhando uma rouquidão, vindo uma soprosidade junto, alguma coisa tá ali. Alimentos muito gordurosos, está sempre presente na vida do idoso, isso é bem difícil de tirar deles, e principalmente cuidar que o que está ligado muito, muito, muito com a presb é o refluxo gastroesofágico. Quando a gente tem aquela sensação de azia ou aquela sensação de refluxo que volta, dependendo de onde esse suco gástrico está chegando, sim, ele pode alcançar nível de prega vocal. Alcançando o nível de prega vocal, eu tenho uma perda muito significativa num músculozinho super fininho, que é a prega vocal, e aquele suco erosivo, que eu posso dizer, que sobe do estômago. Então, quando a gente tem um cuidado com a alimentação para evitar principalmente refluxo, é um dos principais cuidados: água, não fumar, não tomar bebida alcoólica e cuidar um pouquinho os alimentos para não ter refluxo gastroesofágico. Eu acho que eu respondi tudo.
Ok. Sim. A próxima pergunta, da Luiziana. Você percebe a importância de orientarmos os cuidadores, sejam eles formais ou informais, a conhecerem e utilizarem as formas de comunicação suplementar alternativa, dando importância ao sujeito, mesmo aqueles que parecem não entender, mas precisam desse respeito e atenção, como os casos demenciais moderados ou mesmo uma afasia por AVE? Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Então, na verdade, eu acho que é primordial a gente conseguir treinar esse cuidador, né? Esse cuidador ou esse familiar, enfim. Porque esse paciente, ele vai ficar conosco no hospital por um tempo determinado. Depois ele vai para casa, né? Ou se ele é de outra cidade, ele vai sem o suporte de uma equipe, ou se ele é daqui de Santa Maria, pode ser que ele vá conosco no serviço de atenção domiciliar, né? E em casa, ele precisa se comunicar com esse familiar. Então, é de extrema importância, não só a gente da terapia ocupacional ou os fonoaudiólogos que trabalham isso, né, dentro do ambiente hospitalar, que a gente possa empoderar esse cuidador, esse familiar, a utilizar essa comunicação em casa. E para isso, a gente precisa treinar por um bom tempo. Então, eu vejo uma dificuldade quando eu sou solicitada para avaliar e confeccionar uma comunicação alternativa um dia antes desse paciente ter alta. Então, em um dia, dois, como que eu vou conseguir avaliar esse paciente e ainda fazer a confecção desse dispositivo, né? E assim, eu acho que também vai responder a outra pergunta que eu vi aqui embaixo que tem. Já aconteceu de profissionais, né, me chamarem para avaliar esse paciente e inserir uma comunicação alternativa, um recurso, né, porque ele queria se comunicar com esse paciente. Aí eu faço a comunicação, faço todo o treinamento e depois eu pergunto, e aí, deu certo? E a pessoa diz, não sei, eu não usei, né? Não sei se com a Dielen acontece isso, mas comigo acontece muito isso. E aí eu fico me perguntando, não era eu que queria conversar com esse paciente, né? É aquele profissional específico da equipe que queria manter uma comunicação, né? Até mesmo para saber sintomas, para ele opinar sobre o seu tratamento, enfim. E os profissionais, infelizmente, não acatam, né? E se os profissionais que estão ali dentro entendem dessa importância não acatam, vocês imaginem os familiares, né? Porque quando, por exemplo, o serviço de atenção domiciliar, quando esse paciente ele vai ter alta e o serviço vai até o andar para fazer o treinamento desse paciente, seja para o familiar conseguir aspirar, fazer a limpeza da traqueostomia, saber colocar dieta pela gastro, ele também precisa aprender a como utilizar essa comunicação. Então, é mais uma tecnologia que ele precisa aprender. E ele já tem um monte de coisa que ele precisa aprender antes de levar o seu familiar para casa. E é mais um. Por isso que, infelizmente, às vezes o cuidador acaba deixando de lado essa parte. Certo. Aí a última pergunta era como ajudar a família a aceitar a comunicação suplementar, visto a quebra de expectativas de idoso a voltar a falar. Como a Jelly falou no começo, né, da importância da equipe multi, eu acho que é só assim que esse familiar ele vai aceitar essa comunicação. Não adianta só o terapeuta ocupacional ir lá treinar e utilizar essa comunicação. Todos os profissionais precisam auxiliar nesse processo. E quando a gente tem uma equipe unida, que todo mundo auxilia nesse processo, dá super certo. Complementando a fala da Lui agora, eu trabalhava numa ILPI e é exatamente isso. Solicitavam para mim, vinha o pedido e muitas vezes quando ele ia para algum outro profissional que não fosse inserido da nossa equipe, eles tentavam de todas as formas se comunicar por terceiros. E a gente já tinha introduzido a comunicação alternativa para ele. Então, para a gente conseguir tentar estimular para ele ter uma vida basicamente normal, um desenvolvimento melhor. E eles procuravam para outra pessoa. Normalmente vai o cuidador junto, e é muito mais fácil e rápido para eu não ter paciência e perguntar diretamente para o cuidador, diretamente para esse familiar, do que eu lembrar que esse paciente existe e que ele só não está se comunicando verbalmente.
Porque ele está ali, ele está consciente, está com o cognitivo preservado, só que ele está sendo literalmente ignorado. E vale lembrar também que quando a gente dá voz a esse paciente, não falando da voz em si, né, mas que ele consiga se comunicar de alguma maneira, ele vai ser um paciente mais solicitante. E às vezes eu me pergunto, essa família quer que esse paciente seja solicitante, né? Além de todos os cuidados que ele tem, né? Então, eu acho que isso é algo para a gente pensar também, né? Perfeito. Acho que foram essas perguntas até agora, acho que ninguém mandou mais nada. Eu queria agradecer em nome do grupo GCIS, tá, pela disponibilidade de vocês duas, de Ellen e Luiziana, muito obrigada pelas aulas, o pessoal gostou bastante, botaram bastante comentários positivos, viu? E acho que a gente já pode ir encerrando por aqui, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Queria agradecer, Manu, também. Obrigada ao grupo. Você sempre, desde o início da minha trajetória dentro do mestrado, você sempre me mostram coisas novas muito interessantes. Estou à disposição de vocês sempre que precisar. E de todo mundo que assistiu, obrigada por ficarem uma sexta à noite. Gostaria de agradecer também o convite, tá? E dizer que eu fico disponível também, quem quiser me procurar, pode ser via e-mail, Instagram, enfim, posso responder outras dúvidas também. E até um próximo evento. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos que viram as aulas também. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.